Olá, seja bem-vindo ao Matemática com Lucas Bastos. Na aula de hoje nós vamos trabalhar ainda poliedros, mas agora a parte de fórmulas gerais. Vamos rever algumas fórmulas que vimos na aula anterior, vamos ver fórmulas que vamos aplicar de agora em diante, ok? Então, segue comigo. Quando eu vou falar de contagem de arestas, que foi o que nós vimos lá no finalzinho da aula anterior, eu tenho que pensar o seguinte: dado, por exemplo, um hexaedro, eu vou considerar a face frontal, a face superior. Se você observar, um dos lados da face superior entra em contato com um dos lados da face frontal. Ou seja, eu tenho dois lados aí que eu vou destacar que eles compartilham o mesmo lado, a mesma aresta, certo? Voltando essas arestas à minha figura, fica um pouco mais claro e notório de ver que essas arestas estão sobrepostas. Daí eu posso concluir que dois lados, e quando eu estou falando de lados, eu estou falando de arestas da face, eles compõem uma aresta. E quando eu estou falando aí de aresta, eu estou falando de aresta do poliedro, certo? Então, dois lados compõem uma aresta, ou seja, duas arestas da face compõem uma aresta do poliedro. Nisso, eu posso montar uma estrutura, eu posso montar uma fórmula de calcular essas arestas. Basta que eu faça número de faces vezes o formato da face, ou seja, o número de lados dessa face, dividido por 2. Essa fórmula vai funcionar para praticamente todos os poliedros, desde que ele seja platônico. Tá? Então, quando eu falo de sólidos de Platão, eu estou falando de poliedros que têm todas as faces com o mesmo formato, como uma de suas características. Todas as faces do mesmo formato. Mas se eu pegar, por exemplo, um poliedro que é popularmente conhecido, talvez não pelo nome técnico dele, que é o icosaedro rombo-truncado, ele não tem todas as faces iguais. Ele tem conjunto de faces iguais. Professor, mas eu nunca ouvi falar em icosaedro rombo-truncado. Ah, ouviu? Não por esse nome, mas por essa forma. A bola de futebol clássica, ela é um poliedro. Professor, mas ela é redonda. Não, ela é inflada, mas ela é um poliedro. Ela é composta por hexágonos e pentágonos costurados uns aos outros para formar essa estrutura, que contém uma câmara de ar interna que, quando inflada, enche a bola e ela ganha o formato esférico. Mas ela é, por definição, um poliedro. Pela sua constituição, ela é um poliedro. E se você observar, os segmentos pretos são pentágonos e os segmentos brancos são hexágonos. Então, como é que eu faço nesse caso para contar as arestas? O princípio se mantém. Eu vou fazer número de faces vezes o formato e dividir por 2. Mas aqui é semelhante ao que nós faríamos, por exemplo, na média ponderada. Eu vou pegar número de faces pentagonais, multiplica por 5. Número de faces hexagonais, multiplica por 6. Soma e divide por 2. Tá? Então, em vez só de pensar em número de faces vezes formato da face, eu vou pensar número de faces desse formato pelo número de lados desse formato, mais número de faces desse outro formato vezes o número de lados desse outro formato, e quantos formatos tiver, soma tudo, divide por 2. Então, o princípio funciona para todos, mas essa fórmula específica desse jeito só para os sólidos platônicos. Ok? E aí a gente vai retomar a parte da relação de Euler. Só para relembrar, relação de Euler que nós vimos na aula passada, faces mais vértices menos 2 igual a aresta. O professor não costuma ver assim. Eu costumo ver como faces mais vértices igual a arestas mais 2. Mas eu já vi também vértice igual a aresta menos face mais 2. Assim como face igual a aresta menos vértices mais 2. E se eu espelhar lá de cima, a aresta igual a face mais vértice menos 2. É uma equação, gente. Dá para manipular isso de diversas formas diferentes, tá? Óbvio, as duas mais comuns são essas duas primeiras. As outras
são o que a gente chama de equações de termos isolados. É quando eu quero calcular o número de vértices, quero calcular o número de faces, quero calcular o número de arestas. Aí eu uso essas outras. Mas você só precisa saber uma delas. Se você sabe que o número de faces mais vértices menos 2 é igual a arestas, ou que você sabe que o número de faces mais vértices é igual ao número de arestas mais 2, você já sabe mais do que o suficiente. Ok? Agora, a gente vai para as fórmulas novas. Por que eu falei novas com aspas? Porque são áreas de superfície, não são fórmulas novas. A gente vai ver as áreas de triângulos, áreas de quadriláteros e áreas de hexágonos. Tá? A gente vai focar nessas fórmulas específicas. E aí, nesse caso, eu vou pensar no quê? Vou pensar no triângulo em três fórmulas mais gerais. A fórmula geral em si, a fórmula do triângulo retângulo e a fórmula do triângulo equilátero. Já no quadrilátero, eu vou pensar na fórmula geral, na fórmula do quadrado. E o hexágono apenas na fórmula geral. Professor, por que você está focando só nesses três? Se eu quiser calcular a área do pentágono, por exemplo. Como a gente está pensando em Enem, tá? É importante relembrar que a gente está sempre focando no Enem, que é o principal vestibular do nosso país, ok? O Enem, ele trabalha com situações mais cotidianas, tá? Então, essas três formas que eu citei são as formas mais comuns para o cotidiano, porque são formas mais fáceis de serem construídas, tá? Professor, quer dizer que eu nunca vou poder calcular a área de um pentágono? Não é isso que eu disse. Para você calcular a área de pentágono, não tem uma fórmula específica. O que normalmente você vai fazer é decompor. Você vai decompor o pentágono em um triângulo e um quadrilátero, por exemplo. E aí você vai calcular a área do triângulo, vai calcular a área do quadrilátero e depois vai somar para obter a área do pentágono. Então, na prática, você não calcula a área do pentágono. Você calcula a área de um triângulo e a área do quadrilátero e isso você inferiu qual seria a área do pentágono. Certo? Já o triângulo, quadrado e hexágono não tem fórmulas específicas. É isso que a gente está vendo, fórmulas. Por isso que a aula hoje é de fórmulas. Tá? As outras formas geométricas elas são feitas por decomposição. Então, se aparecer numa questão do Enem, por exemplo, um prisma de base pentagonal, ou ele já vai fornecer área, ou a área é irrelevante, ou você vai fazer o cálculo de área por outra forma que não seja o cálculo da área do pentágono. Ok? Vamos lá. Para os triângulos, então, pegando um triângulo qualquer, fórmula geral de triângulo: base, altura, multiplicou, dividiu por 2. Fórmula geral da área dos triângulos: base vezes altura dividido por 2. A fórmula dos triângulos retângulos vai seguir essa mesma estrutura. A fórmula do triângulo equilátero vai seguir essa mesma estrutura. Por isso que essa é a fórmula geral, porque é sobre ela que as outras são construídas. Se você sabe essa, você sabe todas, tá? No caso do triângulo retângulo, então, eu vou ter, obviamente, um triângulo retângulo. E quando eu falo de cálculo de área de triângulo retângulo, eu não estou falando usando a hipotenusa como a base, tá? Porque se eu estou usando a hipotenusa como a base, eu vou fazer base vezes altura dividido por 2. Eu estou pensando quando eu tiver os catetos. Eu sou porque, ora, a altura ela sempre é perpendicular à base. Se a altura ela é sempre perpendicular à base e no triângulo retângulo os catetos são sempre perpendiculares entre si, se um cateto é a base, o outro obrigatoriamente é a altura. Então aqui, em vez de fazer base vezes altura, eu faço cateto vezes cateto e divido por 2. Ok? É a mesma fórmula, base vezes altura. A diferença é que cateto vezes cateto. Quando eu vou para o triângulo equilátero, a coisa muda um pouquinho de cenário. No triângulo equilátero, costumeiramente, só me é fornecido uma informação sobre ele, que é a medida do lado, ou aresta, isso que eu chamei de A, certo? Então, normalmente, só me é fornecido a aresta. Professor, então, como é que eu vou calcular se eu preciso da altura? Aí você vai calcular a altura, porque como ele é um triângulo equilátero, ele tem características específicas, tá?
Uma forma de obter altura é por trigonometria, mas eu não quero mexer com trigonometria agora. Eu quero permanecer na geometria. Então, o que eu posso fazer é, sabendo que a altura forma 90 graus com a base e que no triângulo equilátero as sevianas são coincidentes, ou seja, a altura bissetriz, mediatriz e mediana estão no mesmo canto, eu sei que se eu traçar a altura formando e destacando esse triângulo vermelho aí, a altura vai ser mediana também. Professor, qual é a da altura ser mediana? É que se esse lado maior é a aresta, porque é relativa à aresta do meu triângulo, o ladinho menor ali de baixo é metade da minha aresta, porque onde a altura bateu é o ponto médio, porque também é mediana. Então dividiu na metade, por isso que a aresta é dividida por 2. E o outro segmento é a altura. Nisso, eu pego esses três elementos e eu posso compor um teorema de Pitágoras, onde eu tenho aresta ao quadrado é igual a metade da aresta ao quadrado mais a altura ao quadrado. Desenvolvo parênteses, passo a fração para o outro lado, faço o MMC, subtraio, espelho ao mesmo tempo que eu passo o expoente 2 da altura para o outro lado como raiz, simplifica a raiz. Professor, acabou? Não, aí é só a altura, tá? Ainda falta fazer a fórmula da área em si. Então a altura do triângulo equilátero é a raiz de 3 sobre 2. Professor, tentar memorizar aqui, não precisa. Não memoriza. Aprende a demonstrar. Porque depois que você aprende a demonstrar, como eu fiz aqui, por mais que pareça ser difícil, trabalha, exercita, aprende a demonstrar. Porque se você aprende a demonstrar, você aprende. E aí você vai sim decorar a fórmula. Mas não porque você memorizou a posição das letras e o que está dentro dela. E sim porque você já fez aquilo tantas vezes que aquilo se tornou natural para você. Não é um conhecimento memorizado, é um conhecimento aprendido. Tá? Vou então trabalhar com as informações que eu tenho agora. Eu tenho a base, que é a minha aresta, eu tenho a minha altura. Então eu vou fazer base vezes altura dividido por 2. Só que a minha altura, quem é? É a aresta raiz de 3 sobre 2. Se eu multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador, eu tenho a vezes a raiz de 3 sobre 2 vezes 2. Ou seja, eu tenho a fórmula da área dos triângulos equiláteros, que é a ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Professor, eu preciso memorizar essa fórmula? Não. Demonstra. Faz 5, 10, 20 demonstrações. Eu aposto que a partir da quarta você já vai saber e não precisa mais ter que refazer demonstração. Mas refaz, faz esse mesmo passo a passo. Vai lá para o começo do vídeo, pega o caderninho. Na hora que eu fiz uma linha, você faz essa mesma linha e tenta desenvolver a próxima sozinho. Aí verifica se acertou. Tenta desenvolver a próxima sozinho, verifica se acertou. É assim que a gente aprende, gente. Tá? Então, tenta demonstrar. E se você demonstrar, você absorve aquele conhecimento para você. Você não só memoriza ele. E aí a gente passou o mais difícil. Porque apesar de ser o menor número de lados, os triângulos são os que têm mais informações. Quadrilátero e hexágono são muito mais simples. Quadrilátero, então, nem se fala. Porque é só base, altura e adivinha. Multiplica os dois. Ok? Área, fórmula geral da área dos quadriláteros é base vezes altura. Ah, professor, mas se eu pegar um quadrilátero aqui não vai ser. Eu estou falando dos quadriláteros que a gente vai trabalhar na sua grande maioria. E aí, quando eu falo disso, eu falo dos paralelogramos. E dentro dos paralelogramos, eu estou trabalhando com retângulo e quadrado. Mas mesmo o paralelogramo também é base vezes altura. Tá? Então, tendo base vezes altura como base, a gente pensa agora no quadrado. O quadrado ele é uma variante do retângulo. Ele é um retângulo que tem todos os lados iguais. Então, em vez de ter base, eu tenho um lado. Em vez de ter altura, eu tenho um lado. Então, em vez de fazer base vezes altura, eu faço lado vezes lado. Ou seja, lado elevado a 2. Ou seja, lado ao quadrado. Expoente 2 não recebeu o nome de quadrado à toa. Ele recebeu o nome de quadrado
por homenagem à área do quadrado. Da mesma forma que o expoente 3 recebeu o nome cubo, pelo volume do cubo. Tá? Que a gente vai ver mais à frente. Agora chegou o mais difícil. Não, não chegou mais difícil não. Esse é tão fácil quanto os quadriláteros. Hexágono, essa figura maravilhosa de 6 lados. Tá? Como é que o hexágono funciona em termos de conta? Eu vou ter que pensar qual vai ser a altura, qual vai ser a base? Não. Eu vou ter que fatiar como se fosse uma pizza. Certo? O hexágono regular, tá? A gente está falando de hexágonos regulares. A gente não vai trabalhar com nenhum hexágono que não seja regular. Então eu vou falar hexágono, mas eu estou falando de hexágono regular. O hexágono regular, que é aquele que tem todos os lados iguais, todos os ângulos internos iguais, ele carrega consigo algumas características. Uma delas é que quando inscrito em uma circunferência, o raio da circunferência é igual à aresta do hexágono. Por que isso me importa? Me importa porque, com base nisso, eu sei que eu consigo criar sobre cada uma das arestas do hexágono um triângulo equilátero. Dessa forminha bonitinha aqui. Então, o meu hexágono nada mais é do que um aglomerado de 6 triângulos equiláteros, certo? Então, juntei 6 triângulos equiláteros, formei um hexágono. Ora, se o hexágono é um aglomerado de 6 triângulos equiláteros, basta eu pegar a fórmula do triângulo equilátero, que é A de aresta ao quadrado raiz de 3 dividido por 4, e multiplicar por 6, não é? É isso mesmo. Então você faz 6 vezes, tomando o A como aresta, você faz 6 vezes A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Multiplica o 6 em cima e simplifica. Professor, mais uma fórmula para eu memorizar? Não. Não memoriza nada, não. Entende que o hexágono são 6 triângulos equiláteros. Porque se você já aprendeu a fórmula do triângulo equilátero, para que você vai decorar uma outra fórmula? Não tem necessidade. Hexágono é composto por 6 triângulos equiláteros, então é 6 vezes a fórmula do triângulo equilátero. Se você demonstrou, como eu sugeri alguns slides atrás, você aprendeu. Se você aprendeu, você já tem todo o material que você precisa. Tá? 6 áreas de triângulo equilátero. Só isso, mantém só isso em mente. Ok? E é isso. Encerramos de fórmula por hoje. Encerramos a aula de hoje. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Demonstrem as fórmulas, tá? Não tem nenhuma fórmula aqui que esteja além do alcance cognitivo e intelectual de vocês para demonstrar. Pode não ser fácil, não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que está ao alcance de vocês. Qualquer dúvida, comenta aí e até a próxima aula. Tchau, tchau.